Amor de mãe realmente não tem limites. Na década de 1990, o filho, com então 2 anos de idade, foi diagnosticado com intolerância ao glúten, presente nas farinhas de trigo, na cevada, no centeio, na aveia. Como o glúten está presente na maioria dos alimentos que consumimos, ela procurou criar receitas saborosas sem a presença dessa substância. Foram quase 20 anos criando, testando pratos que este ano tornaram um livro. Eles fazem parte do livro Sabor Sem Glúten, com mais de 100 receitas que mantêm o sabor, a textura, a aparência semelhantes aos originais. Retratos de hoje recebe Denise Godinho, autora do livro Sabor Sem Glúten. Denise, bem-vinda ao programa Retratos. É um prazer tê-la aqui e compartilhar hoje tantas receitas, uma experiência tão interessante, né? Obrigada, prazer meu, né, pela oportunidade de estar divulgando esse trabalho, né? E eu tenho certeza que pode estar ajudando muitas pessoas, né, muitas mães que tenham o mesmo problema. Pois é, esse aqui é o nosso foco, né? O foco da nossa entrevista, toda a história que a Denise viveu, né, com o filho que tem intolerância ao glúten, serviu para que ela criasse alguns pratos, algumas receitas que estão todas reunidas nesse livro, Sabor Sem Glúten, um livro que foi lançado no início do ano, em maio, não é isso, Denise? Em maio. E agora está sendo distribuído para todo o país? Todo o país já tem, tanto na livraria física como pela internet, as pessoas já podem adquirir. Ô Denise, vamos começar falando da história, logo no início, quando vocês receberam um diagnóstico de intolerância ao glúten. A gente falar sobre a intolerância hoje já é mais comum, já é mais natural para a gente, porque é algo que se tornou mais, não digo corriqueiro, mas a gente já se acostumou com alguns alimentos nas prateleiras dos supermercados, apesar de caros ainda, né? A gente vai falar disso também ao longo do programa, mas imagino há 20 anos, como era, né? Há 20 anos, né? A gente não sabia nem por onde começar. Você recebeu um diagnóstico que seu filho tem que ter uma dieta sem o glúten. Eu falei, o que é o glúten? Aí você imagina, para exemplificar, você chegar numa padaria, uma confeitaria, e você não poder consumir nada. E não existiam, muitas pessoas nem conheciam, não sabiam o que proteína era essa, né? Era trigo, centeio, aveia, cevada, mas o glúten mesmo não era tão conhecido e difundido entre a população. E aí, eu já, pelo que a gente já havia passado com ele, que ele começou com uma urticária aos 2 anos de idade, e junto com a lactose, a intolerância à lactose. Então, nós tivemos que começar a fazer uma dieta rigorosa com ele. E apesar de fazer essa dieta, esporadicamente desencadeava essa alergia. Então, tudo que ele colocasse na boca durante o dia era para ser anotado. Então, a gente tinha os cartazes na cozinha e tinha a responsável que ficava tudo que ele colocasse na boca. Isso por quê? Porque acontecia da gente saber que ele não podia com glúten, porque os exames laboratoriais já comprovavam o alto nível de alergênico dele. Entendi. Mas por que em determinados dias ele ingeria glúten e não desencadeava a alergia? Em outros dias, nós repetimos a mesma alimentação que ele tinha tido quando ele empolou, quando ele teve a urticária, e não desencadeava, ou desencadeava. E descobriram por quê? Isso levou 8 anos para descobrir. Porque até que nós fomos para São Paulo, o meu esposo é médico, o pai do João Vitor é médico, ele é gastroenterologista, e foi por intermédio de colegas que indicou, inclusive a doutora Cristina, que foi quem prefaciou o livro, foi que fez o diagnóstico. A alergia alimentar de João Vitor ao glúten
estava condicionada ao estresse físico ou instabilidade emocional. Então, se ele ingerisse o trigo e praticasse algum esporte, algum exercício ou mesmo movimentos mais bruscos, desencadeava alergia. Demorou 6 anos para essa descoberta? 8 anos para essa descoberta. Então, tentava-se vários tratamentos e a gente nunca chegava. Foi quando eu, diante da doutora Cristina, eu falei, doutora Cristina, deve ter algum fator emocional, porque ele empola a maioria dos dias que tem um aniversário de um colega. Então, o emocional estava muito ligado. Muito relacionado. Muito relacionado. Né? E a rotina teve que mudar completamente na sua casa, imagino, Foi. né? Primeiro, todo mundo teve que adequar a rotina, porque a presença do glúten, ela pode estar no ambiente. Não precisa necessariamente de ser preparado com o trigo para conter glúten. Né? Você tira de exemplo, quando você despeja uma farinha de trigo, as partículas que ficam no ar. Aquilo ali contamina. Sim. Existe a contaminação que vem através do vasilhame. Então, tem que ser muito cuidado, criterioso. Né, que tem que ter, por exemplo, os estabelecimentos, né, que às vezes fazem um preparo com uma farinha normal, às vezes aproveitam o mesmo recipiente ou não fazem a limpeza corretamente e assim acaba gerando essa contaminação. Né? Acaba gerando essa contaminação que vem através de vasilhame, manuseio, até o forno que você assa, não pode assar ao mesmo tempo um alimento sem glúten e com glúten. Então, nesse livro, eu passei as minhas experiências, porque eu peguei uma fase de João Vitor, bebê ainda, né? Criança, adolescente e agora na fase adulta. Então, eu preocupava de oferecer um alimento para ele que realmente substituísse o que os outros colegas, numa festa de aniversário, estariam comendo. Isso que eu ia te perguntar, porque ele era uma criança quando vocês descobriram essa intolerância, né? Com 10 anos de idade. Ele já tinha essa consciência, ou ele te perguntava, mãe, por que eu não posso comer esse mesmo alimento que o meu colega comeu? Por que o meu tem que ser diferente? Tinha essa consciência, essa percepção? Tinha. João Vitor, eu sempre considerei João Vitor uma criança muito madura. Eu acho que pelo próprio problema de alergia, fez amadurecer mais. Era uma criança muito compreensiva. Se eu proibisse que não era para comer, eu poderia oferecer que ele não comia. Ele obedecia. Obedecia. Mas, assim, por outro lado, eu fazia de tudo. Bem ou mal, eu fazia. Eu levava salgado, eu levava doce para o aniversário, eu fazia bolo. Não estava bonito, um bolo confeitado, mas eu sempre fazia, levava a alimentação dele. Na escola, festas em escola, aniversários, tudo, eu ligava, passava a saber o que vai ser servido, né? Qual tipo de salgado que vai ser servido, e eu procurava fazer uma coisa, uma receita que aproximasse mais, né? Que levasse pouca farinha, que eu ia substituindo, ainda estava na fase de testes, né? Eu não tinha recurso nenhum, a gente não tinha internet, eu não tinha onde pesquisar, né? Eu tinha que... Era na tentativa e Era na erro mesmo. tentativa, era uma verdadeira alquimia. Né? Tinha dias que eu produzia o dia todo, testando alimentos, e no final do dia não tinha uma receita que tivesse dado certo. Denise, eu imagino, eu não sei se desespero é a palavra certa, mas assim, a preocupação que isso te dava, né? Com certeza. Assim, a preocupação em oferecer um alimento de qualidade, né? Sem ter aquelas opções. A gente sabe também que a Denise é do interior, né? Apesar de Montes Claros ser uma grande metrópole e tudo mais. Você já morava em Montes Claros nessa época? Não, nessa época eu morava no interior ainda. Era uma cidade de 10 mil habitantes. Porque hoje você mora em Montes Claros. Hoje eu moro em Montes Claros. É uma cidade, uma metrópole, né? É um polo bem grande lá do norte de Minas. Mas imagina isso no interior. Não, era a preocupação e a busca por alimentos substitutos
E alimentos substitutos diferentes. E isso me incomodava muito, porque eu achava que eu tinha uma obrigação como mãe de substituir com o mesmo tipo de alimento. Então, eu tinha que ser competente o suficiente para eu produzir. Eu sempre gostei muito de culinária, foi o que me ajudou bastante, né? Para mim, cada derrota era um desafio. No outro dia, eu já acordava com outro espírito. Não, hoje vai dar certo. Tentando várias gomas, porque a grande dificuldade do glúten porque o glúten é a proteína que dá liga às massas. Você vai contar para a gente daqui a pouquinho essa dificuldade, porque imagina só, né? Essa substância tão fundamental para fazer essa liga, você tem que substituir por uma outra, encontrar uma alternativa, realmente não é fácil, né? E outra coisa também, esses alimentos todos que a gente está citando aqui, né? Esses alimentos alternativos para as pessoas que têm intolerância ao glúten, não são alimentos, são alimentos saborosos. São alimentos saborosos. Né? Então, a pessoa para comer de forma saudável, ela não precisa comer uma comida sem gosto ou uma comida com gosto ruim, né, Denise? Porque senão você não consegue fazer uma dieta. Pois é. Né? Tem que substituir a altura. A gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre isso. Antes de ir para o intervalo, só um recado para você sobre a campanha Faço Parte. Você já sabe que a Catedral Cristo Rei vai ter uma praça dedicada à família. E nesse espaço vai ser possível realizar diversas celebrações e a Praça das Famílias também vai ter ao seu redor um grande terço. Você pode fazer parte desse projeto e ter também o seu nome ou o nome de seus familiares em uma das contas do Terço das Famílias. É só ligar para o telefone 3269-3100 ou acessar o site catedralcristoreibh.com.br. Faça parte você também, a gente volta daqui a pouquinho conversando com Denise Godinho. A gente está falando hoje sobre o livro de receitas Sabor Sem Glúten. Fique por aí, nós voltamos em instantes.